Fala galera do Educa Alto, como vocês estão? Boa noite. Aqui é o Diego que está falando com vocês. Cara, vocês estão no lugar certo, hein? Hoje eu vou ser o host de vocês aqui. A gente vai estar fazendo o quadro de frente com o especialista, com o Felipe Lisboa, que normalmente é o nosso host. E hoje a gente vai estar falando de carreira internacional no setor automobilístico. Então se liga aí. Felipe, tá por aí, cara? Tô sempre aqui. Fala, Diego, beleza? Aê, pô! Já achei um substituto pra mim aí, não, diretor? O cara tá E mandando aí? bem isso daí, mano. Que isso? E aí, Aí mano, não, beleza? pô. Vamos ver se eu vou estar à altura aí de estar te Cara, substituindo aí. Mas hoje, por uma boa coisa, a gente vai estar falando esse assunto que você, eu acho que tem um domínio nisso aí, hein? tenho um pouquinho de experiência. Mas vamos passar isso pra galera, né? Isso. Então, cara, boa noite. Eu agradeço aí de estar participando junto com você. E, cara, eu queria que você se apresentasse. Hoje você está do outro lado. Já a gente se apresentou muito, agora eu queria que você se apresentasse para a galera aí. Boa, boa. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lisboa. Sou do Rio de Janeiro, né? Fiz faculdade no Rio também. Sou formado em engenharia mecânica pela UF de Volta Redonda. E desde cedo, né, durante toda a minha graduação, eu tentei sempre focar nessa parte aí da indústria, né, da indústria automotiva. Então, durante a graduação, eu já fiz parte de alguns projetos de extensão, né, inclusive o Fórmula SAE, o Fórmula SAI, durante, acho que 4 anos, né, durante 4 anos. Fiz parte da primeira equipe do Fórmula SAI da UF de Volta Redonda, ajudei a montar o nosso primeiro protótipo, isso em 2011, a gente entrou, no 2012 a gente fez o primeiro protótipo, e durante a universidade eu também tive a oportunidade de fazer intercâmbio, né? Fui para a Alemanha, e na Alemanha eu estudei na Universidade de Stuttgart, eu tirei um certificado de engenharia automotiva, fiz algumas matérias específicas, né, nesse sentido. A Universidade de Stuttgart, para quem não conhece, é uma das referências mundiais aí de engenharia automotiva. E durante esse mesmo período eu também fiz estágio na Audi. Acho que a gente pode entrar depois um pouco mais em detalhe, né? Desse estágio, como Isso aí foi. tem história aí, pelo que eu sei, hein? Tem um pouquinho. Fiz estágio na Audi durante esse tempo, voltei para o Brasil, me formei em engenharia mecânica em 2016 e aí saí um pouco desse mercado, fui para outro setor, mas em 2017 eu retornei para a indústria automotiva através do trainee global da Mercedes-Benz. Então, eu virei trainee em 2017 pela Mercedes, tive a oportunidade de fazer vários projetos ao redor do mundo, treinamentos também, em vários lugares diferentes. E hoje, por enquanto, eu estou como coordenador de projetos na Mercedes-Benz aqui no Brasil. Não, Dei maneiro. um overview Então bem rapidinho aí. a gente tem um tempinho aí para estar falando dessas histórias, né? Boa. Só para a gente complementar para a galera aí, a Fórmula SAE, eu participei junto com o Felipe também, mas a gente faz um protótipo de carro de Fórmula 1. Então É existem um, várias faculdades no. Realmente, a gente faz um protótipo, mas por trás tudo tem o estudo da engenharia, né? Aí isso. agora quero que você fale um pouco aí também, porque creio que isso aí foi um diferencial também aí na sua carreira, ou não? Total, total. Como você disse, né, o Fórmula SAE, na verdade, é um protótipo de um veículo de competição e onde os estudantes eles precisam desenvolver esse projeto de engenharia. Então, é até uma coisa que a gente sempre fala, né, nos nossos bastidores, que durante o nosso desenvolvimento dos projetos de extensão, a gente tinha muita vontade de colocar a mão na massa, de fazer o projeto acontecer, então passava muito tempo na oficina, mas não dedicava tanto tempo assim para a parte do planejamento. Que quando a gente olha para a indústria automotiva, na verdade, o planejamento ele é a parte essencial do projeto. A gente gasta mais tempo planejando e validando, né, as nossas hipóteses do que realmente colocando a mão na massa ali, construindo o protótipo. Então, a gente tem uma máxima hoje, né, que a gente sempre fala, né, para as equipes de Fórmula SAI, que é mais engenharia e menos serralheria. Naquele período lá, né, o Diego, você sabe que a gente gastava muito tempo com a serralheria e menos tempo com o que realmente precisava, mas foi uma escola, porque além de desenvolver Ali várias foi uma habilidades de preparação, né, cara? preparação total, além de desenvolver várias habilidades técnicas, né, para preparar para a indústria automotiva, a gente também desenvolveu muitas habilidades comportamentais, aprender a trabalhar em equipe, trabalhar em Sobre time, né? pressão.
Exatamente. Então, comunicação total, negociação o tempo inteiro. Então, foi muito importante para esse desenvolvimento e preparação para a indústria automotiva, né? E o que a gente fica bem feliz de ver é que a maior parte dos nossos colegas que fez Fórmula SAI com a gente hoje trabalha na indústria. Cada um em uma empresa diferente, cada um com uma função, uma atividade diferente, mas a maior parte conseguiu uma vaga dentro da indústria e isso é legal para a gente compartilhar com a galera também. Sim. Não, toda e qualquer experiência assim a mais é válida, né? Então, se você faz parte do Fórmula, que é o nosso caso, de um Baja, de uma equipe, como fala, tipo a Pulso Consultoria, então isso sempre vai agregar e vai ser esse diferencial das outras pessoas na sua carreira, né? Perfeito. Mas assim, esse gosto pelo setor automobilístico, isso aí, quando que surgiu? Foi na faculdade? Como que foi isso? Cara, eu sempre tive vontade de trabalhar com carro. Eu sempre fui apaixonado por carro desde pequeno, desde criança, assim. E eu encontrei na engenharia automotiva uma forma de fazer esse sonho de trabalhar com carro virar realidade, né? Então, desde o período do colégio, eu já procurava alguma coisa que me colocasse dentro desse setor. E aí a engenharia mecânica acabou sendo a opção que eu enxerguei que poderia fazer com que isso acontecesse, até por ter facilidade bastante com exatas, né? A gente até brinca, quem não sabe o que fazer durante a graduação, durante o ensino médio, se é bom de exatas, vai fazer engenharia. E acabou que a engenharia mecânica foi uma opção para conseguir entrar nesse setor. Mas o que realmente aflorou isso foi o período da universidade, por conhecer esses projetos de extensão voltados para o setor automotivo, né? Tanto o Fórmula SAI quanto o Baja. E aí, dentro da nossa faculdade, já tinha o Baja e ainda não tinha o Fórmula SAI, mas tinha um movimento todo para criar e, poxa, eu já cheguei e abracei essa oportunidade para participar desse primeiro protótipo, né, do nosso primeiro veículo lá. Então, vem desde pequeno, mas na faculdade que isso daí aflorou. Não, maneiro. E agora, cara, eu quero falar um pouco da sua ida lá para Stuttgart. Tive a oportunidade de encontrar lá também, né? Algumas Mas vezes. o pessoal tem essa curiosidade. Tem muita diferença daqui para o Brasil. Como que você enxerga? É uma mentalidade diferente? Você estava lá no berço mesmo do setor automobilístico, que é uma região bem focada nisso, né? Uhum. E aí, como que foi essa experiência lá? Boa, eu acho que é até importante a gente falar um pouco antes dessa experiência, né? Como que aconteceu isso, né? Na verdade, eu não fui por um programa tipo, bancado por meus pais, né? Não tinha a mínima condição de fazer isso se fosse por mim. Na verdade, foi um programa do governo que se chamava Ciências Sem Fronteiras. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo está assistindo, né, essa nossa live conhece esse programa, mas durante esse programa, lá meados de 2014, 2015, existiam várias bolsas disponibilizadas para os estudantes fazer algum tipo de curso de uma parte da graduação fora do Brasil, para o desenvolvimento profissional realmente. E eu acabei conseguindo uma bolsa para estudar na Alemanha. Mas desde o momento, né, que eu passei para essa bolsa, o meu objetivo era estudar em Stuttgart, porque no período que eu fazia o Fórmula SAI aqui no Brasil, eu já conhecia o Fórmula SAI de Stuttgart. E eu era muito fã dos caras. Então eu falei, cara, eu acho que eu consigo pegar essa oportunidade do intercâmbio e juntar aí com o projeto de extensão que eu faço aqui no Brasil. Então eu já saí do Brasil determinado que eu queria ir para Stuttgart. E quando eu fui, primeiro eu tinha que fazer 6 meses, tive que fazer 6 meses de curso de alemão para depois entrar na universidade. E durante esse período do curso de alemão, eu mandei e-mail, cara, para todo mundo que você possa imaginar, do site lá dos professores, reitores, até que uma pessoa me respondeu para conseguir viabilizar essa minha ida para a universidade de lá. Então, eu corri bastante atrás para fazer isso. E agora, com relação à diferença, cara, é muito diferente. Muito diferente, primeiro por conta da cultura, a cultura alemã e a cultura brasileira. Então, isso influencia bastante no trabalho, até nas divisões de funções
dentro do projeto de extensão. Era diferente até da forma como era feito o estudo, né? A engenharia na faculdade lá também é feita de uma forma diferente do que é feito aqui no Brasil. No Brasil, a gente acaba sendo bem mais generalista do que eles lá. Eles já, durante a graduação, eles já vão se especializando em algumas áreas, né? Eles já vão escolhendo os setores para se especializar, e aqui a gente acaba vendo muita coisa no geral. Mas eu senti muita diferença na organização do time de Fórmula SAI, porque lá a gente tinha um suporte muito maior de várias empresas, né, da própria faculdade, do que a gente tinha aqui no Brasil. Lá o Fórmula SAI já era muito mais consolidado, né, e a gente recebia muita grana de patrocínio, não somente para patrocínio. Nossa, embolou aqui, você viu? não, não somente patrocínio É que você falou financeiro, em dinheiro, você se complicou aí um deu uma pouco. tremida aqui, né? É. Mas não só patrocínio em dinheiro, mas também em conhecimento, né? Tinham várias instituições que acabavam ajudando a gente no desenvolvimento do Já, veículo. já era um sistema já preparado para isso, né? Total. Então, Então, essa que foi a maior diferença. isso. E aí, você participou lá da Fórmula SAI lá na Alemanha, né? Sim. E você também conseguiu um estágio lá, não foi? Foi mais ou menos no mesmo período, na verdade. Eu comecei o Fórmula SAI em meados aí de 2014, e aí depois de 6 meses eu consegui um estágio na Audi. E aí eu comecei no início de 2015 esse estágio. E era um estágio bem na área técnica, assim, né? Eu trabalhava com simulações termodinâmicas, né? E fazia algumas análises estruturais dos veículos que ainda seriam lançados em 5 anos na Audi. Era o Q7, se eu não me engano, na época. Então foi um aprendizado bem legal também. Então, mais ou menos, esse primeiro estágio foi onde se iniciou a sua carreira internacional. Então, a gente pode se falar assim. Pode, eu acho que sim, porque foi foi um dos primeiros estágios que eu fiz. Eu tinha feito um estágio antes no Brasil, mas num setor Ah, é totalmente verdade. diferente, né? Eu fiz o Você estágio na estagiou na CSN. CSN, né? Isso, fiz o estágio na CSN para ter certeza que não era o meu lugar. E aí, quando eu fiz Mas esse tentou. estágio, tentei ao máximo, né? Mas me adaptei mais na indústria automotiva. E quando eu Não, fiz isso, esse. e assim, você vai falar também posteriormente, mas isso Aham. mostra que as pessoas têm que ir tentando e vendo onde se adapta melhor, né? Onde se encaixa. A gente fala hoje bastante, né, da questão do fit cultural, né? Você não tem que sair atirando para todo lado, isso é óbvio. A gente tem que ser um pouco mais certeiro assim com o que a gente quer fazer, com o que a gente procura aí para o nosso desenvolvimento profissional. Então, é, eu acabei me encontrando mais dentro da indústria automotiva, primeiro, né, por já ser um sonho que eu sempre quis fazer, e também pelas atividades que a gente acabava desempenhando lá dentro. Mas eu acho que essa, como você falou, né, anteriormente, essa foi a minha primeira experiência internacional ali, porque foi um estágio em uma empresa alemã, na Alemanha, e que eu precisava falar alemão o dia inteiro. Então, eu era o único brasileiro do meu time, e isso daí acabava. Foi muito aprendizado, né? Dessa questão de cultura, o método de trabalho deles, de adaptação com as dificuldades da língua. Então, foi um período de desenvolvimento muito grande ali, de aprendizado muito grande. E acho que eu aprendi muito durante esse período, e com certeza foi um divisor de águas assim, para minha carreira, para eu ter as oportunidades que eu tive quando eu retornei para o Brasil. E foi lá que você conseguiu aquele carrinho que você me mostrou uma vez ou não? Foi sim, cara. Ele fica em Aí? cima da minha mesa. Fica assim, Aí, ó. Mostra pra aqui. galera então. Isso daqui foi um carrinho, olha. Ele é um modelo do Audi aqui, ó, R18 e-tron. Não sei se você consegue ver na câmera, acho que a câmera ficou um pouquinho ruim. Mas esse daqui foi um modelo que eu recebi, foi um presente que o meu time lá na Audi me deu depois que eu terminei o estágio. E aí eu tenho a assinatura aqui, olha, de todas as pessoas do meu time. A gente teve um momento lá bem legal no meu último dia de estágio, e eles me deram isso daqui de presente e guardo até hoje, né? Em todas Isso as aí é o minhas mesas de troféu. trabalho. É o troféu Troféu da sua do meu trabalho experiência lá aí. Isso do meu aí. estágio. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência bem bacana. E o bom é que eu tenho contato com pessoas aqui
até hoje, né? Eu fiz aniversário recentemente e eu recebi mensagens de pessoas que eu trabalhei no estágio em 2015. Então, eu ainda mantenho contato com esses meus colegas, esses meus parceiros de lá. Isso é Pô, bem legal. maneiro. E aí, então você fez o estágio lá na Audi e Isso, retornou para o Brasil. perfeito. Você fez mais estágio, você finalizou a faculdade, como que foi? Isso, eu voltei para o Brasil, aí eu comecei, na verdade, um estágio na MRS Logística, uma empresa de logística ferroviária que faz transporte de minério de ferro. As pessoas ali, talvez de Minas Gerais, o pessoal de Volta Redonda, com certeza conhece essa empresa, né? E foi um período também muito legal. Eu fiz o estágio durante, eu acho que foram só 3 meses, né? Porque durante o estágio eu participei de um processo interno de trainees e acabei sendo aprovado nesse processo. E aí eu já passei de estagiário para trainee. E fiz durante um ano o trainee ali na MRS, então estava totalmente afastado do setor automotivo. Mas depois desse trainee, depois que eu fui efetivado, eu acabei recebendo um e-mail, foi bem despretensioso isso mesmo. Eu acabei recebendo um e-mail da Mercedes dizendo que tinha um processo seletivo aberto de trainee global, e era um trainee em Stuttgart. E aí eu mandei um e-mail para verificar, né, se eu poderia pelo menos me inscrever, e eu recebi uma resposta do RH dizendo que existiria um processo de trainee, mas para o Brasil. E eu estava totalmente por fora disso, né? Eu já estava trabalhando em outro lugar, estava por fora desses processos de trainee, mas quando eu recebi esse e-mail, eu falei, por que não? Vamos tentar. E aí eu fiz o processo e acabei passando nesse trainee da Mercedes. E era um trainee global, né? Nós fomos 6 brasileiros selecionados aqui, mas o nosso time global tinha uns 53 pessoas e cada um de cada grupo de um canto do mundo, assim. Então foi uma oportunidade muito legal de voltar para a indústria automotiva e de me desenvolver bastante, né? Profissionalmente e pessoalmente por conta dessa experiência. Não, maneiro. E aí, conseguiu ver a da equipe de Stuttgart lá também? Do que? Do trainee global? Foi, poxa, no treino global eu tive foram muitas experiências internacionais, na verdade, né? O meu primeiro projeto eu acabei desenvolvendo parte dele aqui no Brasil e parte na Alemanha. A gente teve vários treinamentos, sempre como era um programa de trainee, todos os treinamentos focados para a liderança, né? Então, tive o primeiro treinamento em Stuttgart, na Alemanha, tive um segundo treinamento na Índia, Mas em esse Pune. primeiro treinamento foi aquele que você também deu um pulo na França ou não? Foi também. Então, Porque na verdade, o primeiro treinamento foi só em Stuttgart, mas eu fui para a França por conta do projeto. Era um projeto que eu estava fazendo junto com o meu gestor aqui no Brasil, e a gente tinha muita interface com alguns colegas da França também, e eu fui alguns dias para a gente tentar desenvolver uma solução juntos, né, por conta desse projeto. E de novo, né, quando a gente tem essas interações globais, assim, querendo ou não, a gente acaba desenvolvendo bastante as nossas habilidades comportamentais, mais uma vez, porque a gente precisa, né, exercitar bastante comunicação, negociação, adaptabilidade, a aprendizagem contínua é muito importante para isso também. Então, todas essas multiculturalidade habilidades. também, né? Exato, exato. Então, todas essas habilidades comportamentais elas são desenvolvidas durante essas experiências, né? Mas aí eu fui para esse treinamento, foi bem legal, fiquei alguns meses, eu acho. Lá foi mais focado em que esse treinamento lá? Foi mais Ele conhecer foi mesmo? Como que é? aquele treinamento normal que você vai no início de qualquer trabalho, né? Você tem uma visão holística do negócio. Então foi para apresentar para a gente a empresa. A Uhum. Mercedes é muito grande, né? É uma empresa global. Então a gente conheceu um pouco da operação de cada um dos negócios, né, da Mercedes-Benz. E foi bem legal, foi uma imersão muito grande para a gente se conhecer mesmo, para os trainees se conhecerem ali, para a gente conhecer um pouco da empresa e conhecer também o produto. Foi uma das partes mais legais, né? Porque nos últimos dias do treinamento a gente teve um teste dos produtos. Então eles entregaram para a gente uns 9 modelos de Mercedes diferentes e a gente fez o teste do produto na Autobahn, que é a via sem limite de velocidade lá na Alemanha.
Então foi muito bacana, né? Para poder, no final do treinamento, ter a Tiveram coragem de oportunidade te de, dar um carro para andar na na minha mão, Autobahn, Felipe? para você ver como é que pode. Rapaz, hein? Às vezes eu consigo passar uma seriedade, né? Não é sempre, mas confiaram em mim, cara, confiaram em mim. Não, pô, mas que maneiro, né? Porque então Legal. você estava entrando lá na empresa, conhecendo essa visão holística de realmente tudo e ainda conhecendo os produtos no físico, né? Foi. Então, isso aí eu acho que o início foi já grandioso e depois você teve mais treinamentos também em outros países, não foi? Foi. Vamos fazendo uma ordem cronológica, então, né? Depois do treinamento da Alemanha, eu voltei para o Brasil, finalizei meu primeiro projeto e comecei o segundo projeto que foi no Japão. E aí Então, mas esse aí não, foi louco. não. Tem uma história no meio desse aí que Tem. da outra vez a gente conversou que Aham. eu quero que você conte de novo. Eu acho que a gente não chegou a falar em live, cara, mas eu posso contar, não tem Não, problema. você falou em live e Oi, eu ainda vai, como lá tá, você vai contar, conta vou para nós. contar. Porque assim, gente, a gente teve uma outra live que ela deu uma agarrada, mas as histórias todas que o Felipe contou, a gente vai tentar transformar nessa daqui. E essa daí para mim foi um dos pontos altos lá da outra live. Então, o Felipe ele foi para a Alemanha, Isso, fez o treinamento, voltou. Então, pelo que ele falou, ele tinha que fazer 3 projetos. Então, o isso, primeiro foi na Alemanha, em perfeito. conjunto com o Brasil, e Isso. aí ele escolhe para onde ele deveria ir. Né? É, Então, ele pode escolher os países e os projetos que você participaria. na verdade, era dentro desse escopo, né, do trainee, a gente tinha a possibilidade de fazer um projeto internacional. E aí, o projeto internacional, a gente, lógico, né, tinha que acertar isso com o nosso gestor, mas era carta branca, assim, a gente podia escolher em qual país, em qual fábrica, em qual planta da Mercedes e qual tipo de projeto para a gente fazer uma defesa, apresentar para o nosso gestor e aí possibilitar a ida para desenvolver esse projeto lá. E E no aonde primeiro. você tinha escolhido inicialmente? Então, no primeiro treinamento, eu acabei conhecendo uma galera da Fórmula 1. E aí eu peguei o contato de um cara e descobri que tinha um trainee de uma outra turma de anos atrás que tinha feito um treinamento, tinha feito, na verdade, um projeto, desenvolvendo um projeto do trainee dele na Fórmula 1. E ele ainda estava lá. E aí eu falei, cara, vou pegar o contato desse cara e vou trocar ideia com ele como quem não quer nada, né? E aí falei com ele que eu tinha interesse, né, de talvez desenvolver um projeto na equipe de Fórmula 1 da Mercedes, porque eu era do Fórmula SAI, gostava dessa questão de competição e tudo mais. E aí ele acabou me apresentando algumas pessoas do time e tinha uma vaga para fazer um projeto e eu poderia me candidatar para essa vaga, né? Então, me candidatei para a vaga, fiz uma entrevista, falei o que eu queria fazer, o projeto que eu queria fazer e tudo mais, e eu acabei recebendo a aprovação para isso, né? Então, consegui a aprovação da galera da Fórmula 1 e consegui a aprovação do meu time no Brasil. E aí estava basicamente certo que eu faria o meu segundo projeto do trainee na equipe de Fórmula 1 da Mercedes. Mas aí recebi um balde de água fria, na verdade, no momento. Né? Depois eu até entendi e achei até que a situação foi para o meu bem, na verdade, o Diego. Mas acabei recebendo um balde de água fria porque um certo dia a menina, né, a business partner lá da Fórmula 1, ela me ligou do RH, né? E aí ela falou: olha, a gente tentou aqui, viu a questão do visto, mas infelizmente você não vai poder ter o visto negado para a Inglaterra. Para quem conhece, né, sabe que a Inglaterra é um país com muitas restrições e tinha uma série de requisitos, né, para cumprir, para eu conseguir pegar o visto para ir para lá. E aí a única possibilidade seria se eu tivesse cidadania europeia, né? E ela falou: olha, a gente não consegue tirar o visto se você tiver uma segunda cidadania, dá para você vir como cidadão europeu. Como eu não tenho cidadania europeia, né? Porra, de Miguel Pereira, não tem, Não, que não isso. tem. E Não, aí, mas assim, você explicou a história, cara, mas eu acho que a Fórmula 1, para os amantes do automobilismo, seria o auge máximo, né? para Então, quem curte competição, né?
Cara, independente, na minha concepção, assim, quem gosta de carro, gosta de Fórmula 1. É, E quem não gosta, pelo menos olha. isso é verdade. Mas Então, é bem cara, legal. a Fórmula 1, assim, eu não sabia dessa história até a primeira vez que você me contou. Cara, e assim, eu fiquei muito feliz. Infelizmente que você não conseguiu. Mas falaram que quando você tiver a oportunidade de dar uma passada por lá, Já tem visita marcada já. No ano que e vem que eu vou você conhecer vai os me caras. levar também, não é isso? Vou te levar, vou te levar. Ah, Mas então porque ele eu acabou queria tirar tendo. uma foto com o Hamilton lá, hein? Poxa, se eu conseguir, seria sensacional. Imagina trazer o Hamilton para o nosso Educa Alto aqui. Ó, nada Não, impossível. mas na verdade a gente não teve como, né, fazer esse projeto por conta do visto, mas ficou essa chamada, tipo assim, olha, portas abertas aqui, quando você estiver na Inglaterra, quiser vir aqui conhecer o time, é só avisar e a gente vem. Eu ainda não tive oportunidade de ir, mas estou me planejando, talvez no ano que vem a gente consiga fazer uma visitinha lá, vamos ver. Aí sim. Vamos ver. Mas aí então o primeiro nível é Fórmula 1, que já era o sarrafo bem baixo, né? Que a gente, né? É, né? Fórmula 1. E aí, já que não deu, então vou escolher em qualquer outro lugar. E foi o Japão. Pô, É, Japão também é um sonho de muita gente. E então, aí, como que foi lá a experiência? cara, foi surreal, assim. Acho que é a única palavra que eu consigo descrever mais ou menos como é que foi, porque para mim o Japão foi outro universo, outro planeta, assim, cara. É muito legal. A gente ouve às vezes algumas histórias, né, de pessoas que já visitaram e já tem um impacto muito grande. E eu acabei tendo a oportunidade de morar lá durante 6 meses em Tóquio, né? Então, porra, foi sensacional, assim. Foi um choque cultural muito grande, tanto para a parte pessoal quanto para a parte profissional, né? As próprias tratativas no trabalho eram bem diferentes, né, do que eu estava acostumado, habituado aqui no Brasil. Tive um choque cultural muito grande. E o dia a dia também era muito diferente, né? Todas as coisas que aconteciam lá. Mas, cara, foi um desenvolvimento muito, muito, muito bom, porque E lá você trabalhou com o que, mais ou menos, lá? eu trabalhei no setor de marketing e vendas. O meu projeto era desenvolver uma metodologia nova para tentar fazer previsibilidade de vendas de veículos comerciais pesados no mercado asiático. E aí a gente fez algumas previsibilidades com base em regressão múltipla, pegamos alguns indicadores Ah, maneiro. macroeconômicos ali, mas foi um trabalho muito legal. Os resultados foram muito bons também, então foi um aprendizado muito grande. E por que eu falei antes ali que foi um balde de água fria no início, mas acabou sendo muito importante para mim? Porque eu já tinha morado na Europa, já tinha ido para lá algumas vezes por conta do próprio trainee. Então, morar na Inglaterra para fazer o trabalho na Fórmula 1 seria muito legal pelo ambiente da Fórmula 1, mas o objetivo desse projeto internacional era, na verdade, te tirar da zona de conforto e mostrar para você como que eram as questões culturais, né? Como que é diferente você trabalhar com pessoas de culturas, com background, de países totalmente diferentes. E se eu tivesse ido para a Inglaterra, por mais que fosse outro país, ainda teria muitas coisas parecidas com o que eu via na Alemanha. E indo para o Japão, acabou mudando totalmente, porque era um outro ambiente, com uma outra mentalidade. Então, foi muito importante para mim, para o meu crescimento profissional, ter essa oportunidade de trabalhar no Japão, principalmente por conta dessa questão cultural. Então, há males que vem para bem, né? Minha mãe Sim. sempre fala isso. Então, Só foi muito somando, bom. né? Foi só somando, isso mesmo. Tinha uma passagem que você me contou, cara, que foi a sua ida no primeiro dia para entrar lá para ir trabalhar. Se você Aham. puder contar isso daí, porque assim, hoje eu gosto muito do Japão, tem até alguns bonequinhos aqui japoneses em cima. A cultura em si ela é muito Forte. arraigada, né, na questão do esforço, na questão de fazer as coisas bem detalhadas e certas, né? Então, a gente que não consegue ir lá não tem essa visão, mas eu acho que nessa passagem que você vai contar aí, a gente consegue ter essa visão de como que realmente é diferente, né? Eles são muito disciplinados, né?
E o que eu contei para você na outra live foi que no meu primeiro dia de trabalho, eu trabalhava num prédio em Kawasaki, e era um prédio muito grande, e o meu andar, se eu não me engano, era o 19º, né? Um prédio com mais de 30 andares. E quando a gente chegava no hall de entrada ali do prédio, tinha uma seção com 6 elevadores, 3 de cada lado. Mas no meu primeiro dia, assim que eu cheguei no lugar onde tinha o prédio, tinha uma fila gigantesca, uma fila, a gente chama uma fila indiana, né? Um atrás do outro, uma fila gigantesca para fora do prédio. Como cara novo, não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei na fila ali, tentei perguntar para algumas pessoas o que estava acontecendo, só que o pessoal não falava inglês. Então, falei assim: ah, beleza, vou esperar e vamos seguindo a fila para ver o que acontece. E aí, quando eu entrei no prédio, né, minha vez de entrar no prédio por conta da fila, essa fila era uma fila para entrar no elevador. Então, ficava o hall aqui, com os 6 elevadores na frente, e ficava uma pessoa atrás da outra. Quando os elevadores desciam e abriam as portas, ia um de cada vez entrando no elevador até o elevador lotar, e aí ficava uma pessoa ali, mas não precisava nem de organização, né? As pessoas iam uma de cada vez, entravam no elevador e subiam. Eu fiquei pensando, nossa, se isso daí é lá no Brasil, não vai ser assim, Não tipo, vai dar certo. um atrás, até dá certo, né? Mas um atrás do outro, esperando a vezinha para entrar, isso não acontece nessa pessoa se não tiver ninguém organizando essa entrada ali, né? E aí já foi a primeira vez que eu vi, pô, realmente a questão aqui de organização, de disciplina, de respeitar as regras acaba sendo um pouco marcante, né? Bem diferente do que a gente está habituado. Eu acho que não tem certo e errado, tem pontos positivos e negativos em ambas as culturas, né? Tem muita coisa que é legal a gente ver lá para a gente trazer e aplicar no nosso trabalho aqui, mas tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que a gente faz aqui e que aplicando lá, né, daria super certo e seria bem legal também. Então foi bom para conseguir fazer essa avaliação, ter esse olhar bem crítico, né, de muitas coisas que realmente funcionam e de coisas que não funcionam tão bem assim por conta dessa questão de ser muito disciplinado e muito é, enxergando ali só de acordo com as regras, né? Então foi Metódico, né? um metódico, acho que foi uma vivência bem legal por conta disso. Não, maneiro. Então você teve a oportunidade de Alemanha, França, Japão e por final Índia ainda? Isso, aí depois eu fui para a Índia, aí foi meu último treinamento. Foi o maior choque cultural que eu já tive, nunca tinha visitado a Índia. E nesse Depois do treinamento, Japão ainda foi o maior, rapaz. depois do Japão foi maior, porque a Índia é coisa de doido. É legal pra caramba. Me diverti demais. Foi um treinamento bem intenso, que a gente ficou muito tempo no hotel fazendo todas as dinâmicas, né, treinamento o dia inteiro, mas a gente também teve oportunidade de conhecer a cultura, de sair do hotel, de vivenciar um pouco ali dentro da cidade. A gente fez algumas viagens dentro da Índia também com o grupo. Então, foi um choque cultural muito grande também, ainda maior do que eu tive quando fui para o Japão. Então, foi outra experiência internacional também muito, muito marcante. Não, maneiro. E aí, depois disso tudo, de toda essa caminhada aí, você voltou para o Brasil Voltei para o Brasil. e aí começou a trabalhar em projetos específicos do Brasil ou também mundo também? A gente trabalha aqui, né, principalmente, né, os projetos que hoje estão na minha alçada aqui. A gente trabalha com projetos que são específicos para o mercado brasileiro e Latinoamérica, para alguns países aqui da América Latina. Mas, principalmente durante a pandemia, eu também trabalhei com alguns projetos globais e a gente tem muita interface com o pessoal lá de fora, né? Porque muita parte, uma parte muito grande do nosso desenvolvimento, ele está ou na Alemanha ou na Turquia, está em outro lugar. Então a gente tem reuniões quase que diárias com os nossos parceiros globais. Então acaba que, por mais que a gente desenvolva um projeto para o Brasil, o nosso contato com o pessoal de fora, ele acaba sendo, perdão, ele acaba sendo constante, o tempo todo conversando com esses nossos parceiros. Então hoje eu ainda desempenho uma função, vamos dizer assim, uma função global no que eu faço, né? Entendi. Por um lado, assim, a pandemia é ruim, né? Mas por um lado, vamos falar assim um pouco mais positivo, a gente começou a enxergar que você consegue fazer esse serviço remoto
começar a se postular para empregos à distância, né? Então, até a gente pode dar uma dica aí para o pessoal que existem hoje já vagas nessa situação de você estar participando, mesmo que à distância, de projetos em outros países, igual o exemplo aí do Felipe, né? Mas, cara, a gente está chegando ao final. Pô, a sua carreira aí é emocionante. Quero deixar registrado aqui, ó. Felipe vai me levar para conhecer o Hamilton. Então, isso aqui está gravado É e uma eu vou promessa que cobrar. você está fazendo para mim, é Não, isso? você Entendi. prometeu, está gravado. Você é louco. Né? Eu quero Mas, conhecer, cara, lógico que eu quero conhecer, mas vamos ver se vai dar. e assim, eu sei que foi muitas experiências, mas para a gente finalizar assim, eu queria que você lembrasse de uma em específico que realmente te marcou. Eu sei que foram várias, para a gente estar falando aqui para o pessoal, dessa carreira internacional que você ainda está vivenciando. Você Mas lembra de alguma assim? com relação ao que em específico? Porque marcar, todas elas marcaram É. bastante, mas tem algum tema assim? Ou Não sei, vamos falar. Você falou assim, rapaz, isso aqui eu nunca vi, mas vamos cair para cima. vamos lá, acho que eu poderia falar sobre várias experiências no Japão ou na Alemanha, né, que foi o país que eu mais fui por conta do trabalho, mas teve uma específica no Japão que me marcou. Acho que nos primeiros dias de trabalho ali, ainda não estava habituado como as coisas funcionavam. E como que funciona? Primeiro eu vou falar como funciona aqui no Brasil, para depois falar o que eu fiz lá no Japão. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto, tem algumas atividades, a gente tem sempre os nossos parceiros, né, os stakeholders desse projeto, e a gente tem uma liberdade muito grande de sair da nossa mesa, ir na mesa de uma outra pessoa, conversa com ela, principalmente se ela não estiver ocupada, te troca uma ideia, pergunta algumas coisas e volta para nossa mesa e começa e continua trabalhando. Então, pega o telefone, liga, de uma forma muito fácil. E eu falei assim: olha, para mim isso daí era totalmente normal. Tentei fazer esse approach lá no Japão também. Então, nos meus primeiros dias ali de trabalho, eu estava com uma demanda de atividades e tinha um parceiro que eu tinha trocado alguns e-mails com ele e eu vi que ele sentava algumas mesas assim à frente da minha. E eu olhei assim, ele não estava trabalhando naquele momento, né? Ele estava mexendo em alguma coisa, alguma papelada, mas ele não estava ocupado com alguma coisa de serviço assim. E quando eu vi isso, eu falei assim, poxa, acho que vou aproveitar para fazer um networking. Vou na mesa dele, vou conversar um pouco com ele, já me apresento, né? A gente só se conhece por e-mail. E aí eu fiz isso, levantei na minha mesa, fui lá. Quando eu cheguei na mesa dele para me apresentar e começar a falar, cara, o cara ficou super vermelho, ele não conseguia me responder. Eu vi que ele estava um pouco desconfortável, eu perguntava, ele não conseguia falar, e aí acabou ficando uma situação assim. Aí eu voltei para minha mesa, eu falei assim: não, beleza, então depois a gente se fala e tal. Eu voltei para minha mesa. E aí eu tinha um parceiro indiano que ele sentou do meu lado assim, e ele tava rindo, ele tava olhando para mim e rindo. Aí eu olhei para ele e falei, cara, o que você tá rindo? Ele falou assim, pô, o que você fez? Eu falei assim, porra, o cara tava de boa ali, tava disponível aqui no chat. Eu falei assim, então vou falar com ele, vou falar com ele pessoalmente. Aí levantei e fui falar com ele. Ele falou assim, não, cara, não funciona assim. Aqui no Japão você tem que marcar na agenda para você conversar com alguém e trocar uma ideia com ele. Eu falei assim, pô, mas o cara tá de boa ali. Eu levantei para falar com ele. Eu falei assim, não, eles ficam muito desconfortáveis de ter que falar em inglês, de ter que falar com alguém de fora. Então, esse approach seu de chegar do nada, sem avisar, sem marcar, sem a pessoa se preparar, isso não é normal de ser feito aqui. Você tem que ligar para ele ou mandar um e-mail para você oficializar isso. Foi isso que ele me falou. E aí não sei se isso é prática em todos os lugares, em todos os setores, mas a partir desse momento ali, todas as vezes que eu precisava falar com alguém, eu ia lá, mandava um e-mail, marcava meia horinha na agenda, tentava ligar, fazia a ponte antes de chegar, sair da minha mesa e falar com a pessoa. Então, isso daí acabou me dando uma visão de, beleza, não é tudo que você faz no Brasil e não é tudo que funciona no Brasil que vai funcionar aqui. Eu sei que até aqui no Brasil tem algumas pessoas que não ficam muito confortáveis com isso, né? Mas até então eu nunca tive esse problema de criar o networking, de se apresentar assim, de uma forma mais informal.
e lá acabou acontecendo esse episódio. Não tive problema nenhum, mas foi um alerta para, olha, tem diferença cultural aqui e é bom a gente respeitar as diferenças culturais de cada país, de cada pessoa. Então foi algo que me marcou bastante, justamente por esse aprendizado, né? Que em cada lugar a gente vai ter uma situação um pouco diferente. Pô, cara, que experiência maneira, né? E assim, tudo que você falou aí, ele resume muito bem os soft skills, né? Que você vai estar precisando para usar isso para todos os lugares que você for. Então, essa multiculturalidade e a sua adaptação para esse trabalho foi sensacional, cara. Eu imagino a sua cara lá, porque a gente já trabalhou junto. Eu sei que você é bem desenrolado, realmente quer chegar junto, conversar. Fico imaginando, né, o japonesinho ficando vermelho lá na sua Ficou frente. vermelho. Porra, tentei falar com ele, cara, não me deu abertura, o Diego. Foi tenso. Ah, cara, a gente vai finalizar agora. Agradeço aí, primeiramente, de eu estar hoje aqui fazendo a parte de host, que é a sua parte. Não sei se sair as Perfeito. expectativas pegaram. Diretor, Hã? já pode cortar aí, já coloca o Diego como oficial. Que isso, não, não, não. E, cara, parabenizar aí a sua caminhada. Valeu, Tá mano. apenas no início. Eu sei o tanto de esforço que você fez para estar conseguindo aí. Isso eu lembro desde a época da Fórmula SAI. Isso eu vou falar, mas é o que ficou marcado na minha cabeça. O estudo seu do alemão para estar tentando ir para lá, você vendo as séries em alemão. Chegava lá na sua casa, ficava olhando aqui assim, nossa, o Babu Felipe é muito Maluco. doido mesmo. Aí, rapaz, mas parabéns e todo esse esforço seu. Você está no lugar certo e que cresça muito mais ainda. Agradecer seu tempo aí para a gente estar conversando um pouco dessas carreiras internacional. Mostrar para o pessoal que acompanha a gente que é uma carreira que precisa de dedicação, que realmente precisa correr atrás, mas não é impossível, né, Felipe? Uhum. E então, cara, parabéns e agradeço aí essa oportunidade de estar falando com você. Não, eu que agradeço. Acho que vai ser esse portal que a gente está criando aqui, né, com o Educa Alto, acho que é bem legal para a gente compartilhar um pouco da nossa trajetória e, como você falou, mostrar que muita coisa é possível. Né? Eu sei que tem muita gente que tem esse desejo de ter experiências internacionais e trabalhar na indústria automotiva com essas experiências. Então, só para terminar a minha fala aqui, eu acho que seria legal dar talvez algumas dicas, né, de quem tem esse Sim, sim. desejo, o que eles podem fazer para conseguir alcançar. Hoje em dia, por conta de tecnologia, globalização, industrialização, a digitalização de vários processos, hoje em dia acabou surgindo um boom muito grande, tem uma necessidade muito grande de profissionais de tecnologia e tem muitas vagas abertas ao redor do mundo para profissionais de tecnologia no setor automotivo. Então, esse é um caminho que pode facilitar bastante para as pessoas que realmente têm interesse nessa área e que gostariam de aproveitar essa oportunidade. Mas fora o setor de tecnologia, existem muitas. A indústria automotiva é muito grande, é muito gigantesca, então tem muitas oportunidades em vários setores diferentes, e a melhor forma de se preparar para elas, além de ter alguns conhecimentos técnicos, é a prática e desenvolvimento das habilidades comportamentais, comunicação, negociação. A gente falou bastante aqui sobre muitas delas, mas é essencial para um profissional que quer ter essas experiências internacionais e quer aproveitar essas oportunidades globais. É essencial que esse profissional desenvolva essas habilidades comportamentais para conseguir aproveitar essas oportunidades. Então, eu acho que, se for para terminar com alguma dica, desenvolva as habilidades comportamentais e fica de olho do que está acontecendo ao redor do mundo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, com esse boom de tecnologia, de trabalho remoto. Talvez você consiga algumas oportunidades aí que antigamente não eram tão possíveis e tão fáceis assim, e agora o mercado já está abrindo várias oportunidades para nós aqui. Então, fica de olho, que eu acho que quem tem esse interesse correndo atrás, acho que dá certo. Pô, cara, também, né, a questão da língua, né?
Hoje a gente sabe Total. que o inglês já não é mais um diferencial, É essencial mas a isso. questão do soft skills mesmo, isso vai ser um diferencial, tanto aqui quanto fora. Em qualquer lugar. E se a pessoa realmente quer, lute por isso, não é não? Perfeito. É isso aí. Cara, agradeço aí, obrigado por mais essa dica. É, futuramente, se a gente tiver mais assuntos, vou te chamar de novo. Tamo Fechou? junto. Claro, pode contar comigo. Tá bom. Felipe, fica com Deus. Boa noite aí. A gente se fala, hein? Valeu. Boa Valeu. noite, Diego. Falou. Obrigado, galera. Boa noite aí para vocês. Valeu, galera. Boa Valeu. noite.